Graça e paz, igreja. Mas o homem tá bonito, né, gente? Olha, eu já falei que eu quero uma camisa assim. Ouviu, né, Aline? Porque a probabilidade de ganhar vem dela, né? É muito bom estar aqui, irmãos, mais uma vez. E pior que eu nem sei quantos anos. Eu perguntei a ele quantos anos ele está fazendo. Ele falou 26. Né? Ele parou no 26, né? Ele falou, não, vem que é meu aniversário, 26 anos, né? É bom estar aqui com os irmãos. Eu não tenho saído muito para pregar, eu tenho ficado muito mais doméstico, né? Mas eu já preguei em muita igreja e prego em alguns lugares, né? Mas se tem um lugar que eu me sinto 100% em casa, é neste lugar, amém? Eu me sinto confortável. É fato, a gente sai e fala aparentemente isso em todos os lugares que nós vamos, né? Somos família, somos casa de Deus, mas há algo diferente, sabe, no meu coração quando eu estou aqui. E aquilo que o pastor Davi falou ainda agora, no início do culto, é totalmente recíproco, nós somos irmãos mesmo, né? Nós somos irmãos, o Senhor, Ele forjou essa aliança entre nós, de tal maneira que eu me sinto muito bem aqui, muito feliz aqui nesse lugar. Eu trago um abraço, né, da nossa igreja. Hoje à noite nós não estamos tendo culto no templo. Hoje foi confraternização de encerramento de final de ano das nossas igrejas. Então, pelo menos uma vez no ano, e nesse ano, geralmente é em dezembro, foi hoje, vai os parentes da Bethesda toda daqui, né, da região. Então, vai o pessoal de Maricá, Piratininga, Boa Vista, Inoã, Rio do Ouro, Engenhoca, as nossas igrejas, né? Junta todo mundo no sítio, e aí nesse momento é um batismo coletivo, né? A piscina fica cheia, e os pastores e os discipuladores batizando. Então, essa cara vermelha aqui foi de sol, né? Eu não me protegi direito, né? Fiquei ali conversando, e é uma benção, irmãos, é uma maravilha. A gente que é pastor, então, os irmãos ficam tudo em grupinho fazendo churrasco, todas as igrejas, pastor, vem aqui, quer dizer, vocês imaginam, tem que tomar um engove daqui a pouco, né? Come um negócio aqui, a gente nem dá para levar, porque eles ficam tudo ali naquela... É lindo a confraternização, né? Hoje, das muitas coisas que aconteceu, vieram duas pré-adolescentes com uma caixa cheia de brigadeiro, né, Davi? Pode comprar para ajudar o nosso ministério infantil? Aí eu falei, posso, né? E estava tão baratinho, irmãos, assim que, né? Falei, então tá. Aí, como era pré-adolescente, falei, me dá 10 brigadeiros. Ela falou, nossa! A gente aceita Pix. Eu falei, então... E foi muito engraçado. Eu falei, mas qual é o Pix? Elas não sabiam. Aí a outra falou, corre lá, corre lá. Aí veio a outra apavorada com a caneta na mão. É o Pix. Aí eu senti que eu andei mais um pouquinho, Davi comprou também, não foi? Davi também comprou. Acho que elas gostaram tanto que elas não pararam de rodear a gente. Elas ficavam toda hora. E ela caguetou a gente para os outros. Daqui a pouco veio um que é pavê, outro que é mousse. Eu digo, rapaz, descobrir a fonte. Mas é bom demais, irmãos, esse negócio de ser igreja, de ser corpo, né? De ser família. Então, hoje a gente está assim, vivendo esse tempo, né? Nós batizamos algumas adolescentes hoje, foi tão bom. Eu até tentei emplacar um negócio lá, as 3, pastor. As 3 meninas adolescentes, tudo flamenguista. Aí lá dentro da piscina eu falei, vamos deixar esse negócio aqui, vamos viver uma nova vida. Ela, nada disso, pastor, a gente continua Flamengo. Eu falei, vocês não aprenderam nada, hein? Tem que obedecer o pastor, enfim. Então, esse é um tempo que a gente está vivendo, né? Estou aqui com a mulher eleita, a mulher mais bonita da Missão Bethesda, né? Gente, deixa eu falar. Está ansiosa? Sexta-feira? Olha lá. Eu já falei aqui, tem gente que não se apropriou, né? Se você quiser alguma coisa, peça a Deus. E às vezes peça em público também, né? Eu falei tanto que queria fazer um cruzeiro. A mulher pagou um cruzeiro para a gente. Gente, eu marquei até manicure para sexta-feira. Eu olhei para o meu pezinho, as unhas, tem um gol de papagaio. Falei, não vou assim não. Aí eu fui no salão de Hugo ali, falei, Luciana, marca aí. Ela, pastor, vou fazer um negócio no seu pé, vou esfoliar. Eu falei, faz tudo que você pode fazer. Então, sexta-feira, 1h da tarde, eu tenho manicure. Oi? Sábado? Não, sexta-feira. Vou para manicure, já está reservado. Pé, mão, tudo. Aí a outra já quer fazer sobrancelha de calma. Calma, não se empolgue tanto. Então, a gente está vivendo porque nós fizemos 30 anos de casados, né? Em julho. E aí nós deixamos para comemorar agora
nesse final de semana, estamos felizes, né? Deus, vou levar protetor, né? Eu vou levar a Aline, então a Aline leva protetor, ela leva tudo, né? Davi também, quer pregar, Davi, no meu lugar? Né? Eu olho para Davi e eu lembro de uma experiência que o pastor Azaf Borba, né? Ele falou, né? Eu gosto muito desse ministro de louvor, desse pastor que é o Azaf Borba, eu sigo ele no Instagram, e houve uma época, um momento que a gente estava com ele, e ele falou de um outro pastor, que foi o pastor dele. É conhecido, né? Nem sei se esse pastor está entre nós ou está na glória, o pastor Joãozinho. Foi um pastor que escreveu um dos primeiros livros pela editora Betânia sobre o ministério de louvor. Ele escreveu o Ministério de Louvor nas Igrejas, pastor João. Foi o pastor do pastor Azaf Borba. E ele conta, o Azaf Borba uma vez contando, ele disse que ele se converteu, né? E começou a estar na igreja, aí ele começou a tocar o violão na igreja, aquela coisa toda. E aí o pastor João, que era o pastor do Azaf Borba, aonde ia, falava assim, eu vou pregar fora, vamos comigo? Aí dava meio que uma chancezinha a ele, aí lia a mensagem, quem é mais antigo sabe como é que é isso, né? Lia a mensagem, depois tinha um coral, quem já foi de igreja mais tradicional sabe como é que é, né? Alguém cantava, e aí o pastor Azaf Borba lia o texto, aliás, o Joãozinho, né? E chamava o Azaf cantava uma canção, e assim o pastor João foi durante muito tempo levando o Azaf Borba, introduzindo ele na fé, discipulando, aí daqui a pouco a coisa virou. No bom sentido da palavra, o Azaf Borba virou o Azaf Borba, né? E Deus entendeu o que queria projetar a ele em termos de expressão para o Brasil, para as igrejas. E aí o Azaf Borba conta que aí passou um tempo que ele é chamado, ele levava o pastor dele. Ele dizia assim, pastor, né? Eu sinto que em algum momento isso vai acontecer entre eu e Davi, né? Eu sinto que em algum momento ele vai falar, vamos comigo, pai. Eu prego, o senhor faz a oração aí, enfim, porque eu creio mesmo que isso é o que Deus tem para essa geração, amém? Para você que está aqui, você que está frequentemente aqui ouvindo o pastor Davi pregar, os irmãos pregarem, não tenha dúvidas de que Deus tem coisas grandes, poderosas, maravilhosas para fazer na sua vida, amém? Se você é um filho de Deus, mesmo que não seja biológico, se você é um filho espiritual dessa casa, do pastor Davi, de alguém, não tenha dúvida que filhos são como flechas polidas na mão do valente. Eles vão mais longe, amém? Eles vão mais adiante. Então, eu já quero começar deixando essa palavra no teu coração, amém? Se apropria dela, em nome de Jesus. Não tem como, né, irmãos? O culto é ao Senhor e continuará sendo ao Senhor, mas eu sabia também que era um culto de aniversário do meu irmão, do pastor, né? E eu fiquei pensando nele, eu digo uma coisa e reafirmo, ele faz muito isso comigo, né? Eu faço também. O amor não é algo para você só sentir, é algo para você expressar. Então, uma coisa que a gente faz muito, né? Além dos memes de coroa, que coroa vai ficando tiozão, né? A gente fica mandando uns memes para a gente, rindo, umas coisas assim que os filhos não acham graça, mas a gente morre de rir, né? Enfim, a gente sempre reafirma o amor pelo outro de irmão que nós temos. E uma coisa que eu disse para ele hoje de manhã, né, eu disse que ele é uma inspiração para a minha vida, né? Uma inspiração de gente séria no ministério, de gente íntegra no ministério, de gente que, com o passar do tempo, entendeu que não deve se vender, deve continuar fazendo a obra de Deus. Então, eu quero dizer isso, tá? Você é uma inspiração para mim, amém? E a mensagem que eu quero pregar hoje é para todos nós, uma mensagem que eu já preguei lá na igreja, não sei se nesse dia o Davi estava lá, o Aline estava lá, mas eu quero falar um pouco sobre maturidade cristã, né? 46, né? 47, não engana não, viu lá, Elisângela Briscoelho, 47, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu sou um pouco mais velho que você, né? E eu me lembro, assim, hoje, essa semana eu fiquei lembrando da trajetória de vocês, né? Que acaba não sendo a sua, mas da igreja, né? Ali, da esquina, da El Shaddai, dos pastores, pastor Diógenes, pastor Vigílio, e tudo isso, e de um tempo em que você dividia o seu tempo com uma atividade laboral lá fora, do tempo em que a gente conversava sobre isso, né? Assumir o ministério, estar diante de uma igreja.
Então, eu fico vendo isso, que o quanto Deus tem permitido, meu irmão, você experimentar através do tempo e do processo. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, a maturidade cristã. E o que eu desejo é que Deus continue fazendo isso na sua vida, amém? E na nossa. Vamos ler a palavra de Deus? Gálatas capítulo 4, vai projetar aqui? Vou acostumar, senão eu ia abrir a minha Bíblia aqui. Gálatas capítulo 4, do verso de número 1 ao verso de número 7. Amém? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Diga, só uma pausa, diga para quem está do céu assim: Deus enviou o Espírito ao seu coração. Amém? E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o também tornou herdeiro. Diga assim: você não é mais escravo, é que você é filho, e por isso herdeiro. Amém? Vamos nos alimentar da palavra, vamos, nos nutrir o nosso coração da palavra de Deus. É um texto que Paulo, os seus primeiros destinatários é os irmãos dali da Galácia, A igreja que estava ali naquela época, naquele primeiro século. Paulo, ele fala para esses irmãos, e ele vai usar, obviamente, figuras temporais, muito mais próximas deles. Ele vai usar a expressão do herdeiro, e a gente vai entender. Ele vai falar de algo que, para alguns, provavelmente, alguns comentaristas dizem que tratava-se de um costume, outros que foi uma lei, e ainda uma terceira linha de interpretação é de que era uma lei que depois caiu e virou costume. O que eu estou falando? É que, com o avanço do Império Romano, com todas as coisas que eram conquistadas e tudo, quando alguém era herdeiro de algo, e o seu pai, por exemplo, viesse a falecer, ele era dono. Mas ainda que dono, você deve ter visto isso talvez em algum filme épico ou algo parecido, mesmo sendo dono, era criança, e por ser criança, ele era imaturo. Então, mesmo sendo dono, herdeiro de tudo, essa pessoa, enquanto não atingia a maturidade, e para eles a maturidade estava ligada à maior idade, ao crescimento, eles estavam debaixo de tutores. Então, era alguém que era dono de algo, era alguém que era herdeiro de alguma coisa, mas a imaturidade, a infância, ou algo parecido, não lhe permitia gerir tudo aquilo. Paulo ele vai usar essa figura que era comum naquela época, e ele vai falar de Cristo, ele vai falar da escravidão, ele vai falar do pecado, e ele vai falar de coisas importantes. Ele usa tudo isso para dizer que não é duro, mas é uma real que eu vou mandar, ok? Ele vai dizer, em outras palavras, enquanto nós formos crianças, na fé, maturos na fé, embora herdeiros, nós ficamos meio que tolhidos e impedidos de desfrutar e de gerenciar tantas coisas. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Pensar um pouco sobre maturidade cristã. E é muito interessante que a gente pode cometer o erro de achar que tudo que a gente vive, tudo que a gente se apropria, experimenta, veja, não é uma mentira, mas é uma verdade incompleta, é pela fé. A gente vai falar assim, não, quem nunca, por exemplo, ouviu,
É só você ter fé. Basta ter fé. Quem já falou isso aqui? E quem já ouviu? Não se arrepende de ter falado isso, ok? Relaxa um pouco. Não aperta muito o cinto, não. Mas muitas coisas que nós não vivenciamos, que nós não experimentamos, que o Senhor não coloca na nossa mão, não é só uma questão de fé, é uma questão de maturidade cristã. Quem já viu, assim, em algum lugar, em alguma instituição, ou em alguma caixa de remédio, alguma coisa, tipo assim, mantenha longe do alcance de crianças. Quem já viu isso? Perigoso. Mantenha distante. Eu tenho a impressão que algumas coisas na nossa vida nós não vivenciamos, não experimentamos, porque é mais ou menos assim, sabe? Nos falta um tanto de maturidade para vivenciar, para experimentar. Mas eu quero trazer nessa noite essa seguinte proposição. Diga assim comigo: sem maturidade, nenhum de nós poderemos desfrutar a plenitude de tudo aquilo que nos foi e é proposto por Cristo. Ok? Então, se a gente concorda com isso, se a gente entende, né, que é óbvio, a Bíblia vai falar, o justo viverá pela fé, a Bíblia vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente vai encontrar tudo isso. Mas olha, por exemplo, o que diz a segunda carta de Pedro, não sei se é possível projetar aqui, segunda de Pedro, vamos dar uma olhada ali, do verso 5 ao verso 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Por isso mesmo, empenhe-se para... Como é que estaria? Não estou conseguindo enxergar. Está escrito isso mesmo? Não está errada a digitação? É isso mesmo. Acrescentar a sua fé. Aí ele vai falar a virtude, e a virtude, o conhecimento, vamos continuar até o 5, até o 6, né? E ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha o que Pedro está dizendo. É importante ter fé, é fundamental ter fé, é indispensável ter fé, mas existem algumas coisas que nós precisamos, o quê? Diga comigo, acrescentar. Acrescentar a nossa fé. E são coisas que são basilares, são parâmetros para a nossa, justamente, maturidade cristã. Eu vou mexer com uma turma aqui agora, mas eu estou bem protegido, tem professor de jiu-jitsu, de kickbox, tudo, por favor, me protejam, por favor. Se der ruim lá fora, eu saio por aqui. Já viu o pessoal chama de mimimi, não é isso mesmo? Uma geração mimada que existe hoje, sim ou não? Quem já viu? Que não está acostumado com algumas coisas, não é? Não tem, quem já viu isso? Levanta a mão. Isso. Você que levantou a mão que é mais velho. Quem foi que educou essas crianças? Peguei vocês, né? Eles queriam arrebentar os jovens, mas quem foi? Parece que a gente fala, mas essa geração de hoje, essa geração, ela é assim, ela não aguenta pressão, essa geração não come brócolis. Calma, nem tanto, pastor, né? Enfim, a gente vai falando isso, mas... mas como é que a gente chegou a esse caminho? Foi a geração que veio antes? Então, nós não somos meio que corresponsáveis por isso, sim ou não? Amém? Jesus já te perdoou, e a mim também. Eu tenho filho também. Então, eu queria pensar sobre duas coisas importantes quando a gente pensa em maturidade. Diga assim comigo, tempo e processos. Porque engana-se quem pensa que a maturidade vem só com tempo. Acorda aí, doutora, as doutoras que estão aqui presentes, né? Engana-se quem pensa que não, a maturidade é uma questão de tempo. Mas aí o escritor de Hebreus, lá no capítulo 5, põe para mim, querida, hoje você vai trabalhar bastante comigo, né? Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devessem ser o quê? Mestres.
precisam ainda de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu entendo esse texto aqui quando o escritor de Hebreus diz assim, a essa altura do campeonato, é uma versão que não saiu ainda, né? Embora já há tanto tempo vocês deveriam ser mestres. Ou seja, vocês tiveram tantas oportunidades. Mas ele vai dizer o seguinte, vocês não só não estão ensinando, como não aprenderam. Então, pensar em maturidade somente como fruto de tempo, é pensar limitadamente. Tempo é importante? Obviamente que é. É tão importante que, se a gente olhar algumas coisas assim, básicas na Bíblia, né, Jesus, ele não vai começar o seu ministério aos 12 anos de idade, embora tenha aquele episódio ali, há um tempo de maturação. Se você for olhar na Bíblia ali, né, haviam, os sacerdotes eram só a partir dos 30 anos, os levitas a partir dos 20 anos, Jesus provavelmente 30 anos, segundo alguns colocam. Então há uma necessidade de que o tempo ele chegue. E eu digo isso me colocando como exemplo. Irmãos, eu louvo a Deus. Dia 10 agora, hoje é dia 5, né? 4. Daqui a 6 dias eu completo 28 anos de ministério. Irmãos, graças a Deus que no início do meu ministério não tinha live, não tem nada registrado, que eu já falei tanta besteira, irmãos. Eu estou falando sério. Eu já encontrei gente na caminhada que disse, pastor, estava precisando te encontrar. Eu digo, é mesmo, para te perdoar. Irmãos, já contei essa história aqui? Eu já contei aqui. Uma vez eu fui comer uma costela com agrião e batata na casa do irmão, encontrei uma irmã lá, disse, pastor Renato. Eu digo, rapaz, o tom a gente já conhece, né? Eu digo, não foi legal esse negócio, não é saudade. Ela, quanto tempo, hein, pastor? Eu digo, Jesus. Ela, então, pastor, eu fugindo da casa da irmã, mas a casa era apertada, sabe, pastor? E aonde eu ia, ela ia, eu digo, ai, Jesus. Ela disse, e aí, pastor, tudo bem? Eu digo, tá, né? Por enquanto tá, né? Ela disse, pastor, eu te amo, o senhor é um homem de Deus, mas eu tenho que te perdoar. Sabe quando a costela com agrião perde o gosto? E ela falou umas coisas, e pior, irmão, ela falou verdade. Eu disse, me perdoe. Fruto da minha imaturidade. Ela disse, eu sei, pastor, eu não estou aqui questionando o caráter do senhor. Eu não estou colocando em xeque, por onde eu vou, eu digo que o senhor é um homem de Deus. Mas foi imaturidade do senhor, eu digo, foi. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que me perdoar e a gente vai continuar comendo essa costela com batata e agrião. Aí ela, eu já te perdoei, pastor, eu só precisava ter essa oportunidade de me dar um abraço. Eu digo, opa, que bênção. Então, tempo também, às vezes, né, quem aqui, olhando para trás agora, se arrepende de alguma coisa que fez ou que falou? Não é verdade, irmãos? A gente olha para trás e fala, puxa vida, se eu pudesse voltar lá, eu não fazia assim. É verdade, né? O tempo, ele tem o seu lugar específico, mas maturidade, como Paulo vai dizer, para nós que estamos aqui, né? Meu irmãozão que está aqui, né? 47 anos. Quanto tempo de ministério, pastor? Ixi, bota aí, né? Está contando bastante tempo, né? Envolvido com esse negócio legal, que não é problema. Igreja não tem problema, né, irmãos? Né? Só na Betesda, né? Essa luta, onde tem a gente, né? A primeira coisa que eu ouvi, o primeiro conselho sobre o problema de igreja que eu ouvi tão bem dado que eu estou seguindo até hoje. Minha primeira frustração, a minha primeira decepção, sabe? Minha primeira irritabilidade foi lá atrás. Eu cheguei para o pastor Mude Vieira Moutinho, o pastor que me batizou, e disse, pastor, não está dando certo não, acho que eu não vou ficar nessa igreja não, pessoal, é assim, 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 assim. Ele ouviu, ele disse, meu filho, se você quiser sair pelaquela porta, você pode sair. E se você quiser procurar uma igreja perfeita, pode procurar. E se você encontrar, faça o favor, não entre nela. Aí demorou para entender a piada, né? Aí eu fiquei no silêncio e digo, o que você está querendo dizer? Eu digo, primeiro, filho, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Segundo, se você encontrar, não entra, porque você vai estragar também. Você também não é perfeito, não. Eu digo, pensando, bem, pastor, vamos ficar aqui, né? Vamos servir o Senhor aqui na Igreja Batista de Porto Novo, e ali eu fiquei até ser consagrado ao ministério.
pensar em processos, irmãos. O tempo atrelado aos processos de Deus. A Bíblia vai falar em vários lugares, e esses processos nos são necessários, por exemplo, quando a gente começa a entender alguns princípios. É lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus está falando da videira, Jesus está dizendo que ele vai, ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, não foi Israel o povo, e vocês são as varas. Aí ele vai falar assim, aí chega o tempo, vai chegando a maturidade, Jesus fala assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, e muito importante, sem mim, quem conhece essa João 15, 5, sem mim, não tentem fazer sozinho, vocês não vão conseguir, não vai perdurar. Vocês são apenas varas, e as varas que permanecem em mim, essas varas dão muito fruto, mas sem mim vocês não vão conseguir fazer. Mas já perceberam isso? Eu já dei com a cara no muro, irmãos, nesse tempo todo. Tentei fazer algumas coisas comigo mesmo, na minha força. É meio, Deus, vem comigo, só assina vem o que eu vou fazendo. E Deus disse, não, mas eu não mandei você fazer isso. Não acontece, irmãos? Você fazer algo e depois você, né? E aí? Para relaxar um pouco, que o pessoal está tenso, né? Eu perdi a quantidade de vezes de jovens, por exemplo, que chegou no meu gabinete e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse comigo para ver o namoro se é de Deus. Eu digo, tá, mas está namorando? Já estou. Eu digo, não entendi, irmão. Não era melhor orar antes? Para ver se é de Deus. Eu digo, mas legal é orar antes, né? Gente que comprou o que não tinha que comprar, gente que vendeu o que não tinha que vender, gente que fez o que não tinha que fazer. Aí depois que o negócio está dando ruim, o angu está encaroçado, vamos orar para ver se é a vontade de Deus, né? E tem coisas que você não precisa nem orar, irmãos. Concorda comigo? Tem coisas que você não adianta pedir oração. Já está lá, já está dito, está claro lá. Você vai orar, Deus fala, nem ora, não precisa orar. Eu já falei. E existem algumas coisas que são muito simples, a vontade de Deus é boa. São pistas, irmãos. Se está batendo aí nesses critérios e não está encaixando, volta. Que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Pensar em processos de Deus é pensar também, por exemplo, nos conflitos. Os conflitos, às vezes, eles têm uma função muito pedagógica para nos amadurecer. Sim ou não, irmãos? A gente olha, por exemplo, de algo que a gente talvez não goste muito, né? Mas o próprio Senhor Jesus, após ser batizado, a Bíblia diz que ele foi enviado pelo Espírito. Aonde? Para o deserto. Quem levou ele, nesse caso aí, tá, irmãos? Tem aí uma pregação que outro dia a gente prega sobre desertos, sobre tempestades. Existem desertos e desertos, tempestades e tempestades. Tem a tempestade que o Senhor manda e tem aquela que você procura. De Jonas, por exemplo, ele que procurou. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Ele que arranjou temporal na vida dele. Já existe outra que o Senhor fala, vai, atravessa o mar, e foi o Senhor que mandou os discípulos. Então, aí a gente tem que ter discernimento. Porém, a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado, e ali ele passa por processos muito interessantes, né? Por exemplo, quando Jesus é batizado, vê se os irmãos lembram comigo, né? Ele é batizado, e aí aquilo que a gente pratica, porque o próprio Deus nos ensinou, diz que a voz do céu diz assim, esse é o meu, o quê? Filho amado. Quem é pai aqui? Quem tem filho? Diga sempre e publicamente. Amém? Deixe seus filhos ouvirem da sua boca que você o ama publicamente. Mas porque Deus fez assim com Jesus. Amém? E Jesus sabia muito disso, então não deixe de fazer. Né? Só não faça o que eu fazia. Essas crianças sofriam bullying comigo. Eu lembro que eles estudavam ali no Colégio Paraíso, eu ia de carro. Tem aquela fase que o filho não quer que você deixe na porta. Pai, pagar mico. Quem já passou por isso? Só eu? Né? Não queria, né? Aí mandava eu soltar assim, ficam com vergonha da gente, né?
Aí mandava ficar 2 paradas antes. Quando eles desciam, eu ficava buzinando, eu ia atrás. Neném de pai, neném de pai. Os caras ficavam com ódio mortal de mim. Fingia que eu era maluco. Eu digo, tchau, meu filho, papai te ama. Mas também era implicância. Você lembra disso, Davi? Ó, lembra? Está traumatizado até hoje, né? Então, não é nesse sentido. Mas os conflitos, muitas vezes, e os processos, você vê, Jesus havia acabado de ouvir do próprio Pai que ele era amado, e ele era filho, e ele vai para o deserto, e o tempo todo a tentação no deserto é, se tu és verdadeiramente filho. Ouvir de Deus que nós somos filho, quando nós estamos numa geografia espiritual de Jordão, de batismo, talvez seja gostoso, é bom, mas vai para o deserto. Com fome, né? Sem comer. E vê aquelas pedras e diz, se tu és filho. É o processo da maturação, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Os problemas, às vezes, eles têm assim, uma função pedagógica de nos fazer entender primeiro quem nós somos. E falar de quem nós somos em primeiro lugar, reafirmar a nossa identidade. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. Amém ou não amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, é filho ou filha? Diga, você é filho de Deus. Somos filhos do Senhor. Não questione isso, irmãos. Se Deus falou, está falado. João, capítulo 1, verso 12, diz que todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora até Jesus foi tentado no deserto. Se você é filho, transforma essas pedras em pães. Se você é isso, faz isso. E o tempo todo, Jesus é atormentado na sua mente, num lugar árido, sozinho, sem amigos. Mais tarde, me veio à mente agora, nem estava no outro, mais tarde lá, isso era no início do ministério, mais tarde lá no jardim de Getsêmani, ele vai estar sozinho de novo, seus amigos estão dormindo, e ele vai falar, ele vai usar a expressão, Pai, se possível for, é a conversa de um filho com um pai. E um filho tem que ter liberdade para chegar para o pai, seja ele físico, biológico, ou o seu pai, dizer assim, está difícil pra caramba. A vontade até que se pudesse o senhor pulasse essa etapa. Mas se não for possível, porque eu conheço o teu caráter, Pai, seja feita a tua vontade. É maturidade, irmãos. Diga assim comigo, processos. Os processos é que nós vamos descobrir quem nós somos. E nessa descoberta de quem nós somos, é descobrir que nós somos filhos de Deus, mas também, não só que nós somos filhos de Deus, mas que nós somos capazes também de sermos guiados por um coração que é enganoso. A Bíblia vai falar, o teu coração, o meu coração, ele é enganoso. Cuidado, não confia nele. Escolha confiar no Senhor. Há um outro momento, não na pessoa de Jesus, mas é um texto que me persegue positivamente falando a minha vida de um tempo para cá, é aquele registro ali de Êxodo capítulo 15. Qual é o contexto de Êxodo 15, ali no versículo 22? São as águas amargas de Mara. Qual é o contexto? O povo está aprisionado no Egito. Ficaram escravos lá durante tanto tempo no Egito. Deus vem e levanta um homem chamado Moisés. Acontece tudo aquilo ali. Não tem jeito, minha cabeça, lembrei de uma piada, vou contar. É porque eu lembrei do Egito, lembrei das pragas, né? Aí disse que tinha 2 meninas conversando, né? E uma estava dizendo assim, sai fora, que esse relacionamento é furada. Aí outra disse, mas ele é de Deus. Aí outra falou, mas as pragas do Egito também eram de Deus, sai fora. Cuidado com esse negócio que é de Deus, que as pragas também foi Deus que mandou, né? Com outro objetivo. Então, foge dessa praga aí. Não sei lá se alguém precisa ouvir isso aí, né? Eu estou contando como piada. Mas vai que você veio aqui para ouvir isso. Vai que é de Deus alguma praga te perseguindo. Rala! Voltando à nossa programação normal. E aí,
eles são libertos, todo aquele contexto da instalação da Páscoa, do Cordeiro, do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, eles saem, Faraó violentamente com o seu exército persegue, abre-se o Mar Vermelho, não é isso? Eles passam ali, depois que eles passam aos pés enxutos, todo o exército de Faraó, ele é exterminado. Eu fico pensando se fosse hoje, né, com câmera, com TV, entrevistando ali aqueles hebreus ali, aqueles israelitas após. Aí, o que você achou? Eu acho que aquela turma que estava saindo toda do cativeiro egípcio, ele dizia assim, nossa, nós nunca vimos isso. Foi fantástico. Deus abriu o Mar Vermelho. Este dia vai ficar para a história. Nunca mais me esquecerei dele. A gente é meio assim, tá? Não fica rindo deles, não, que esse negócio cai no seu colo agora. Nunca mais eu me esqueço. Meu Deus, fizeram música, dançaram. Lá naquela época tinha aquelas mulheres que fizeram tudo, celebraram, cantaram, a festa só. 3 dias depois, sol no quengo, devia estar com a cara vermelha igual a minha. Criança chorando. Eles levaram as cabras deles, os bichos berrando. 3 dias, irmãos. 3 dias eles já estavam como? Catuca aí. Fala, você conhece gente assim? São processos, irmãos. A gente esquece rápido. 3 dias depois, eles estão num lugar chateados. O humor acabou em 3 dias. E essa história vai durar 40 anos. Vocês conhecem a história. O povo tinha saudade de comer cebola. Ai, as cebolas do Egito. Cebola. Cebola, irmão. Pô, se fosse um Outback, né? Se fosse aquela cebola do Outback, pô, pastor, aguei agora, hein? Meu Deus. Sabe, 3 dias eles chegam lá, encontraram lá um pequeno lago de água. Disse, que bom. Foram beber água, água ruim. Começaram a reclamar de novo, reclamar. Vocês conhecem gente assim? Vou contar um segredo para vocês. Lá na Betesda tem umas pessoas assim, aqui não. Mas lá tem, fala baixo. Diz o texto que eles tentaram beber a água, mas não conseguiam beber a água porque as águas eram amargas. Por isso o nome Mara. Mas olha que coisa interessante. Aí Moisés vai orar, e vai jogar um arbusto ali, as águas vão ficar potáveis. Aí diz assim, no conflito, na amargura, ali, Êxodo 15, 22 em diante, ali Deus os provou, ali Deus os ensinou. Ei, às vezes os processos na nossa vida, os momentos, alguns momentos difíceis da nossa vida, é Deus nos preparando, é Deus nos robustecendo, é Deus nos dando musculatura espiritual. Nem sei se existe isso, estou falando agora, né? Ficou bonito, né? Musculatura espiritual. Pensei logo num cara marombado espiritualmente, né? É isso, queridos, é crescer. É aquilo que diz a canção, que acho que a gente balbuciou lá no carro, né? Cada vez que a minha fé tu me dás a chance de crescer, de romper, de viver, de depender do Senhor, de falar como Paulo disse assim, pela graça de Deus eu sou o que sou, não sou eu não sou tudo isso, eu vivo em Cristo, e a vida que eu vivo crucificado, e pela fé, é nele, todas as coisas se movem nele, por ele, ei, amém? E Deus está falando isso para a gente, é um tempo, meu pastor, é tempo, meus irmãos, de sermos uma igreja, cristãos maduros. Esse pleito eleitoral passou aí agora. Eu tenho pessoas conhecidas próximas de mim que não estão se falando dentro da igreja. Não estão se falando. Pararam de falar. Por causa enfim, não vou nem me arriscar aqui. Eles pararam de se falar. Eles pararam de ir para a igreja. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele nos chama
para o caminho da maturidade. Aí eu volto ao texto que deu início a essa reflexão, já estou terminando. Ele vai dizer assim, enquanto a gente é criança, a gente até é dono, herdeiro, mas a gente não desfruta, não usufrui. Deus é muito responsável, irmãos. E não é só, é também uma questão de fé, de termos fé, mas é também, sabe, um momento da gente crescer em maturidade e entender algumas coisas que são preciosas para a nossa vida. O tempo tem que ser acompanhado dos processos. Pastor, quantas coisas você já viveu nesse tempo? Não é verdade, irmãos? Quantas coisas nós já vivemos nesse tempo, eu e a minha esposa, você que está aqui, como igreja. Agora, esse tempo tem que jogar favorável, a gente olhar para essas coisas e falar assim, não, eu preciso crescer. Não dá para ser como o escritor de Hebreus disse, éramos para ser mestre. Deus quer nos usar para ensinar, mas a gente ainda, às vezes, está tomando leite ainda é muito bebê espiritual. Pode ter tempos e tempos e tempos e tempos. Parar com algumas coisas, aí eu vou citar, assim, aleatoriamente, coisas que são muito clássicas, comuns, né? Eu vou sair da igreja. Sair da igreja por quê, irmão? Os irmãos que brincam de pique-esconde, tem aqui? Uma semana, ninguém veio me visitar. Está brincando de pique-esconde, tem crente que faz isso. Torcendo para que ninguém vá. 10 dias, ninguém veio me visitar. Quase que fala assim, já! A procurar, gente. Para com isso, irmão. Você está com problema? Está precisando ser visitado? Fala para alguém, né? Irmão, vem aqui me ver. Estou carente, né? Estou com problema, estou com dificuldade. Não me esqueço, pastor, no início do meu ministério, né, aqui na Igreja Batista, eu depois descobri que uma irmã estava magoada comigo, nunca mais foi para a igreja. Eu falei, mas por quê? Pastor, porque o senhor não falou com ela. Eu digo, mas como é que eu não falei com ela? Porque o senhor passou por ela. Eu digo, eu passei por ela, ela passou, o senhor passou do lado da rua, ela passou da outra, e ela ficou psiu, psiu, psiu. Poxa, a gente chamava pelo menos Renato, né? Pastor Renato, aí eu ia olhar, não, chamou psiu, cara, não vou olhar. Olha lá, ó, a minha mulher ciumenta. Naquela época era bonito, irmãos. Estou falando sério. Então, andar na rua e chamar psiu, psiu, tem até um negócio desse aí. Não mexe com o meu psiu, psiu, não. Vendendo bala, ela não vende bala, nem nada. Então, a irmã ficou chateada comigo. Não me deu nem a chance. Porque chamou psiu e eu não olhei. Mas eu fui lá, disse, irmã, estou aqui. Pronto. Mas, assim, são coisas imaturas, irmãos. Problemas na igreja, dificuldades, lutas, nós temos. Então, assim, seu pastor não tem, eu não tenho bola de cristal, e se tivesse a gente não usa, é contra a nossa religião. Entendeu, querido? Então, está com um problema, fala, está com dificuldade, fala, não gostou, comunica. Está passando por luta, cara, não passa sozinho, não. Não paga para ver. E aí a gente vai crescendo, crescendo, e aí a gente vai entendendo aquilo que a Bíblia vai falar, que Paulo vai falar aos Gálatas, olha, nós somos filhos. E é o mesmo Paulo que vai dizer assim, quando eu era menino, o que eu fazia? Pensava, agia, falava, me comportava como um menino. Existe o tempo para isso. Mas eu cresci, eu deixei essas coisas de criança. Quem está falando isso para você? Um homem perfeito? Não. Mas é um homem de 53 anos de idade. É um pastor perfeito? Não, mas é um pastor com 28 anos de ministério. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria algumas coisas da forma que eu fiz, é verdade. Mas eu tenho, no mínimo, assim, a obrigação de não fazer de novo aquilo que Deus já me ensinou. Olha para o teu irmão e diga assim, vamos crescer junto? Diga assim, fala assim para quem está do céu, vamos no caminho da maturidade? Não é isso, irmão? É isso que Deus quer. Você quer isso também? É processo, irmãos. Não é fácil, não. Se alguém te falou que o evangelho é cor-de-rosa, você diz cor-de-rosa é a camisa do pregador. O evangelho não. O evangelho ele tem cores e tons diferenciados. Mas eu quero chamar você para esse momento. Se você vive esse momento, glória a Deus. Mas não importa, eu vejo aqui, né? A beleza da igreja está nisso, jovens, pessoas bem mais jovens, outras mais velhas, isso é para todo mundo, né? Você que é mais velho, para com esse negócio de falar, você é jovem, um dia você vai entender, para com isso, irmão, né? A Bíblia não fala isso do jovem, a Bíblia fala assim, porque vocês são jovens, vocês são fortes, amém? Cadê a juventude dessa igreja? Levanta a mão.
Vocês são a força, cara. A força, amém, irmão, pela fé. Teve um ali que levantou, eu digo, é pela fé, amém. Então é de espírito, amém também, tá valendo. Vocês são fortes. A Bíblia diz que a palavra de Deus habita em vocês são, sabe, a explosão do corpo de Cristo, a força, sabe, esse momento da criatividade, esse momento que jorra, né, capacidade, e os mais velhos vêm como? Vêm junto, com sabedoria, com conselho, e aí a gente faz um negócio assim, irmãos, em Deus, nós vamos fazer uma revolução, amém, queridos? Em Deus nós vamos crescendo, fazendo a obra de Deus, pregando, trazendo as pessoas para cá, amando, e assim Deus vai fazendo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, há um caminho, esse caminho o Senhor colocou para nós, que é o caminho da maturidade, que é saber que somos filhos de Deus, não confiar no seu próprio coração, mas saber que você tem um Deus Todo-Poderoso. O que eu desejo para os meus irmãos, no dia do aniversário do pastor de vocês, é que a gente continue trilhando o caminho da maturidade. Amém? Você quer crescer?